Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovem Dia. Eu me chamo Daraísa, porém, hoje eu estou com um companheiro especial, que não é o André. E aí, Apresente-se. gente, tudo bem? Eu sou o Luke e eu tô aqui no Jovem Diz. É um prazer imensurável estar aqui. Toca no fundo do meu coração. E hoje estamos aqui com a ilustríssima, autêntica e inteligentíssima Antônia Reis. Boa Como é que tarde, você tá, pessoal. professora? Tudo bem? Primeiramente, é um prazer para nós aqui do Jovem Diz ter a sua pessoa aqui dialogando sobre um tema muito recorrente na sociedade e de extrema importância, principalmente para um ambiente aqui. Professora, a senhora é formada em História da Bahia e da África, mestre em Educação, especialista em EAD, professora de Sociologia e especialista em Marketing de Turismo, não é verdade? A nossa formação, e aí o jovem está trazendo para a nossa possibilidades, o jovem, o mercado de trabalho, é que a formação é Com certeza. a formação não se a um ou um, mas trabalhar algo, buscar algo que prazer e que esta forma de trabalho prazerosa para mim, ela possa me dar, Pai me sim, falava bastante do que aproveite para você fazer o que você gosta enquanto. E aproveitando a deixa que a senhora sim, falou sobre o processo de formação. formação ser contínuo, eu já vou puxar uma deixa para nossa primeira pergunta. Me fala um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, seu Ah, processo de formação com a história da Bahia, da isso. África. Primeiro eu vou começar me autoescrevendo. Claro, Então, auto é 60 anos, negra, afrodescendente, referências estão vinculadas ao Nordeste baiano. nível Nordeste. Minha mãe nasceu em Pedrão e ela tinha muito orgulho de ter nascido em Pedrão, ela era petronina, falecida passado aos 90. Sempre me contava das peripécias dela no Pedrão. Os encourados de Pedrão participavam do. Então, muito eu sei, o meu gosto tá, e com a história da Bahia nasceu da minha com minha Você vê o que você falou é bem numa abordagem sociológica. E meu pai vez. também falava que a sociologia ela tem muito a ver com o estudo do ambiente, como Sim, o ambiente pode estar moldando a pessoa. sim, Então, da senhora ter falado de que a senhora nasceu no Nordeste, com todo as desenvolveu uma busca e uma paixão pela sim, história. Olha que sim, bonito sim, isso. sim. A minha história e a minha formação, ela vai se confundir com a trajetória de vida. Então, à medida que eu fui descobrindo as coisas, fui gostando, eu faculdade católica, porque era um curso à noite, eu trabalhava. Outra paixão minha, a cultura em geral, então, trabalhar como. E daí porque eu busquei a forma de turismo, e justamente amigos do Brasil e fora do Brasil, e amigos dos amigos estavam aqui, leva em tal lugar, fale. Então, eu gostava de falar sobre a Bahia, gostava de contar a história real da Bahia, a história do colonialismo, mas a história do nosso cotidiano que eu aprendi pais, pais dos pais. Então, meu pai, por exemplo, outra história na Península Tapajipana, tem medalha. Então, assim, a gente começa a conhecer, se apropriar da história do nosso, quanto o nosso lugar, a nossa cidade tem ao mundo.
Além de gostar de história, eu gosto de falar. Então, Lá. O estamos André falando que juntos. gosta de falar também. E aí, juntei história, que eu já gostava. Eu queria, na verdade, arqueologia, né? Fiz vestibular na época, na década de para musicologia, mas como era tarde, a confusão da UF, não dá condição de trabalhar, estudar. Então, eu abdiquei, mas que estou inscrita para ingressar. Que Muito bom. bom, professor. Muito E bom. nesse sentido, a história foi também, eu fui me reconstruir a partir da minha. Fiz licenciatura em História na Católica, e com turismo eu aprendi, passei hoje das relações da África, as relações. Professora, eu acho muito. Como a senhora fala a respeito da nossa localidade, né? A Bahia, Salvador, porque assim. É, a Bahia, ela é muito desvalorizada pelos outros estados do Bastante. Brasil. E é muito importante, né, que a gente tenha consciência do nosso estado, da história dele. Mas já trazendo para o nosso tema também, o que não falou, mas já gostaria de trazer para vocês que o nosso tema de hoje é desafios da busca pelo reconhecimento cultural do jovem afro-baiano. Já entrando nesse tema, eu gostaria de saber, na visão da senhora, qual a importância do jovem baiano ter esse conhecimento da própria história, esse reconhecimento. A minha fala já traduz. Eu não conheço o lugar. Amor não nasce do área. Quanto mais a gente, quando a gente descobre coisas, se eu não conheço meu lugar, eu não me lugar, eu não reconheço as minhas origens, raízes, a minha história, como eu posso me moldar profissionalmente se ele é formado por um racional, um eu, pessoa, indivíduo, dentro de. Então, eu tenho um sujeito social. Então, enquanto sujeito indivíduo, uma viagem para dentro, hoje eu falo assim, autoconhecimento, autodescoberta, para auto. Peraí, Então, calma aí que eu me perdi. A Isso senhora foi. poderia repetir? o autoconhecimento leva à autodescoberta. Com certeza. Doutor André. As descobertas, segundo Einstein, Gabriel Novo, autotransformação. E ao transformarmos, vamos dando de ou hoje eu falando de jogos, gamificação da educação, então a gente vai mudando os gerais, cognitivo, entendimento, porque a emoção faz entrar em contato com buscar esse prazer através, por exemplo, do caso do trabalho. Não estou pensando, aviso aos meus alunos. Que bom. Professora, a senhora tocou em um ponto muito importante, o autoconhecimento. E eu queria saber bastante. Pergunta aqui. Por que esse reconhecimento da nossa cultura?
Jovem. Muito bem. Eu, a minha trajetória, dando a inserção a partir da lei da 19, obriga os a adotarem a história da África, a cultura afrodiaspórica, afro-ameríndia, Estado, a educação oportuna. Eu sempre é que eu aprendi a partir da Benguele, a partir de uma língua, a partir de uma sociedade sociedade exploração colonial, exploração diáspora do povo negro para trabalhar de forma forçada. Isso fez com que a ideia de trabalho algo, porque o Brasil foi construído, eram conservadores, submetiam essas as mais miseráveis humanas, evidente. Aí é desumanização desse modelo econômico Brasil colônia, que perdurou por mais de 300 anos, deixou marcas que nossa mente arraigado. Então, por que será? Muitas vezes eu sou professora de escola pública, por exemplo, no bairro de Itapuã, que é um quilombo, passo de é porque observe que a cidade do Salvador, ela vai nascer onde hoje nós conhecemos. A cidade ela era murada. Por quê? Porque Salvador, a Baía de importância para a coroa portuguesa. Querendo ou não, a coisa começou. Tudo começou aqui. Toda a história, esta história que nosso Sim, né? muito importante. Os primeiros habitantes da terra, os pais que seus territórios verdadeiros, territórios continuam sendo apropriados. É uma coisa bem relevante isso que você falou, porque quer queira, quer não, os portugueses, eles tinham uma mania muito engraçada de, tipo, eu cheguei aqui, agora isso é meu. A gente percebe isso também em um grande processo que eles chegaram aqui achando que tinham chegado na Índia. Estavam fazendo uma época de comércio. E aí eles chegaram aqui dizendo, não sei qual é essa terra, mas agora é Índia. Agora é a Índia e por ser a Índia, vamos fazer o comércio aqui. E aí chegaram aqui, tomaram terra, quer queira, quer não, foi bom e ruim também, mas é uma marca registrada. Na verdade, você tem história. Sempre nos perguntávamos, o Brasil intencionalmente, aí já vem o Brasil não são habitantes. Bom, portugueses chegaram aqui, e o vento soprou mais para o lado de cá? Não,
confeccionada dele. Então, já se conhecia muito bem. Portugal dominava a tecnologia, É verdade. a Europa toda, todos que navegantes iam para Portugal. Então, no caso, não tem. Não, não foi um acaso. Exatamente. Pensar, dominar, tá? Se apropriar, depois dizer que achou, colonizou, aquele indígena sem alma, porque estavam com as para fora. Então, é esse o discurso que fez ter uma imagem, livro que eu encontrei aqui, é que o índio mora na nossa cabeça. Escreveu. Quem escreveu, Pense Pimentel, Pense Pimentel. sobre as dificuldades para entender os povos indígenas. Pense Pimentel. Esse livro justamente vai trabalhar com o estereótipo que fala índio. A gente geralmente cria uma imagem, né, Sim, as sobre o pessoas índio. têm algo errado na cabeça. Primeiro, se o indígena não estiver no estado e na sua oca, as pessoas Posso dar uma olhada? esqueceram que tem o direito ao processo do Só um momento. não por ter usar roupas, é nesse sentido. É um nome bem É, crítico. tudo isso que a senhora falou, eu acho muito interessante. Principalmente a parte sobre os portugueses não terem é, descoberto por um Sim. acaso. Porque é o que a gente, felizmente, aprende nas escolas. Por isso é importante a busca por conhecimento. O André, ele perguntou a nossa opinião, mas não tenho uma opinião para dar, porque é o que é, sabe? Os indígenas, os povos originários, eles foram usados nessa Com história toda. certeza. Eles tiveram as terras tiradas dele, então não tem muito o que eu achar, porque foi o que aconteceu, Quer queira, quer sabe? não também. Não, continue. Não, pode falar. Não, termine aí, por favor. A gente tinha Que isso? terminado. Oxi, como assim? Já? Rapidinho Sim, assim? pode. A senhora falando isso e completando também. Falou. Na minha escola antiga, teve uma visita. Uma visitação dos índios Sim. indígenas de uma tribo bem próxima a nós. Só que aí, a galera, tipo, eram crianças pequenas na época. Aí a galera ficou pensando assim: nossa, vamos ver um índio de cocá com aquele negocinho assim, andando de folha, O fazendo estereótipo. O estereótipo, fazendo tipo ó, isso com do chocalho. índio que mora na nossa cabeça. E aí, o queixo caiu e a água fria mesmo foi quando eles chegaram lá, vestidos como a gente, com roupas formais, com celular, com cabelo arrumado, Isso. essas coisas assim. Aí os meninos ficaram olhando assim, isso é um índio? Aí, tipo, a senhora Idaraísa falando uma coisa que é muito importante, porque a visão do índio que a gente tem é aquele índio animalesco, aquele índio que mora no mato. E como Ou diz, até romantizado. como dizia minha avó, que Deus a tenha, A que gente diz, acaba desumanizando. certeza, que Deus a tenha, né, minha avó? Ela dizia que o índio, uma vez, o índio cultua a fumaça. Eu disse, como assim, minha avó? Como assim o índio cultua a fumaça? O índico, ele é o primeiro habitante da Terra. Será que a gente pode, tipo, os portugueses, quando chegaram aqui, poderiam se considerar realmente habitantes do Brasil? Porque os indígenas estavam aqui há muito tempo, com todas as suas tradições, com tudo aqui enraizado. Porque Opa! o nome Brasil vai surgir. Então, pense para nós, na nossa. Pense que são mais de 300. Grande parcela está no território baiano.
E nós Uhum. não conhecemos. Nós, certamente, estudantes, colegas de descendentes, Claro. mas que não conhecem não conhecem primeiro por conta da própria infelizmente, o acesso à educação, a documento, que parece algo banal, as pessoas têm acesso, pariam em casa e os seus registros, registros da minha tataravó, pega na mata. Nossa. Então, o registro do meu avô, mas o registro dela, pai, eu tiveram acesso, mas nossos ancestrais não tinham acesso a registro. Sim, sim. Observe, em primeiro lugar. Segundo, vem o dominador de tudo que pertence aos seus ancestrais não presta, é vulgarizado. E o que é bom ser cristã, dar vista dentro dos padrões dessa sociedade, e a nossa sociedade adotar processo de apropriação Europeização. europeia, plantou em nós formos ainda hoje, século, temos um levantamento da nossa população afro, a Bahia, tanto de quanto afrodescendentes ou negros fora da África. E nesse sentido, o Brasil passou por um processo da tal eugenia, era a limpeza da raça. Eugenia? Pode, Assim? eugenia é que um eu- processo, esse processo De limpeza? pesa, né? Você viu o nazismo Hum, instaurou lá na Alemanha, da raça pura. dizendo que a raça pura era o quê? Só caucasiano, germânico, O ariano. o ariano e o judeu, cigano, sírio, o africano não eram considerados. Essa mentalidade foi a mentalidade do século e até o século. Aliás, até Até, a nossa contemporaneidade, a gente sim, até pode nos dias de conviver hoje. com esse tipo de mentalidade Não. de entendimento. Por exemplo, a desumanização dos indígenas é uma prova disso. Sim, Claro. sim. A desumanização do africano, Opa. consequente toda a sua bagagem. Então, eu não me valorizo porque alguém, tudo que veio não presta. Então, eu vou tentar o quê? Limpar. Então, minha mãe, avó católica, ela tinha, ela era viúva com véu preto. Eu tinha que casar com um homem branco para eu melhorar o meu cabelo e Nossa, limpar caramba. a nossa família. Nossa. Então, isso eu passei, eu vivi. Né? Então, quantas outras ainda tem essa imagem, esse estereótipo, vem da ancestralidade africana, serve
não é bonito. Professora, de tudo isso que dessa conversa aqui, vendo, me remete uma pergunta. Eu acho que talvez essa seja a pergunta que todo mundo se faz, mas não tem coragem de botar na prática, porque na teoria é tudo bonito, mas na prática é outra história. Como é que, enquanto todo esse processo de eugenização, europeização, a gente pode utilizar dos nossos recursos, que é a música, a dança, a arte, todas essas coisas autênticas de nós, para fortalecer a nossa sociedade? E aí vem a questão: o que Opa! é ciência? O que é ciência que produz? O que é ciência? Obra de é o que foi pensado, verdade? O que é uma música? É aquela escrita através da arte do amor, adotados correto, bom. Aí a nossa cultura brasileira é a cultura é a cultura popular. É bem. Não é do homem branco, não é do indígena, nem totalmente negro africanizado. E da África. É uma mistura. Vai nascer aqui no Brasil. Candomblé. Candomblé nasce no Sim. país. Uma das formas de enfraquecer africanos Nossa, desterrados desculpa interromper, mas o candomblé ele nasceu mesmo aqui no Brasil, na África, aqui no aqui no Brasil. Brasil. O, os africanos Então, pertencentes, negros africanos, foram trazidos para o Brasil, pertencem a várias tanto que surge o termo afro-brasileiro, cultura isso, afro-brasileira. isso. E, na verdade, determinada etnia que morava no mais para a mata ia cultuar um orixá, tinha cada forma, conviver, hábitos alimentares. A etnia que se aproximava de regiões desérticas ou do litoral já tem outro tipo de alimentação, outra forma e outra forma de cultuar deuses. Várias formas. Esses africanos desterrados que ficaram aqui eram muito ligados e não tinham muita família, então formaram a sua santo, aqueles Caramba! que cultuavam seus deuses. E como todos estavam, e lá um momento, todo esse. Uhum. Hoje o que nós sabemos, praticando, adotando, e a chamil, chamando de moda afro, foi, na verdade, a resistência do em não perder as suas raízes, a sua Sim. memória, a sua história, preservadores, Já É, falou sobre a resistência, me lembrou sobre a capoeira. sim, Capoeira. forma de resistência. Então, os senhores de engenho, vamos pensar que a escravidão mais de manter só o escravo naquela condição de acorrentado não era efetivo, foi efetivo. Escravos trabalhavam forçados, mas existiam escravos de ganho, que eram escravos, por exemplo, habilidades, sapateiros, poleiros, para construir.
para fazer as coisas acontecerem na cidade da Bahia. E aí, o que é que você vê nesse processo? O engenho vai ter a Casa Grande, a Casa do Cor, da família branca, e a senzala. Na sala era a hora do descanso, tomar aquela cachaça, que era produzida Uhum. os alambiques, ao Caruaçu, produzir a cachaça, aguardente, aquela aguardente, Uhum. né, que ardia a boca, deixava todo mundo doido, mas alegre, e fazia também com que relaxassem. E aí vinham as danças, Tradições. as tradições, o corpo foi para as cidades. E, apesar de capoeira já ter sido criada no Brasil, tocar violão era crime de vadiagem. Nossa, como assim? Eita! Tocar violão era crime de vadiagem. Por quê? Sério. Se fosse assim, então a galera que do Manto tava Aí lascada. vocês vão perguntar aos seus professores de música, Se fosse tocar assim, então. violão, porque não? A elite tocava piano e era um Ah. barato, Era um instrumento de. era um estudo popular. Não era da Ah, elite. O que foi lógico, né? Bom ponto. O que foi lógico? Era ilógico. Para sobreviver, você veja que a família de Santos se formou, vai se formar o terreiro do candomblé, da prática do culto aos seus deuses, todos misturados. aproveitando que a senhora voltando, eu ia tirar uma dúvida sobre família de santo. É por isso que a gente vê, por exemplo, as pessoas falarem, ah, eu sou de Oxum, ah, eu sou de Oxum, por conta dessa família de santo. Eu tenho uma expertise para falar. Por dois motivos. Primeiro, que eu não ando. Em segundo lugar, porque eu não. Mas eu tive Claro. o prazer de conviver com o professor Caetano Baiano, e fomos colegas de aula ele também dava aula lá no curso, então eu aprendi muito com o Caetano, fazia visitações. Então, foi assim que eu aprendi a, e a buscar mais as histórias. Nós lá formávamos no já discutimos dentro do currículo nosso que o professor quer Babalorixá, Lauro de lá visitar, viu? Tá ouvindo, Te né? amo. E assim, demais. E assim como vi, nós temos outras personalidades baianas, e a questão é acadêmica, é popular, o que é folclórico, não, isso é folclórico, não entra na academia. Não, esse tipo de. Não, isso aí é para festa junina, isso aí é só no carnaval. Não, as músicas que estão. Outro dia, eu na Metrópole, estava entrevistando Armandinho. Ó, Armandinho. Ah, Ele foi condecorado pela Universidade Federal da Bahia como doutor honoris causa. Ah, caramba. E ele ficou assim, ele colocou, eu digo, poxa, será que eu mereço isso tudo? Ficou aquela dúvida. Olha a simplicidade do homem, que é uma pessoa assim, dotada, ele tem um dom, vocação, começou a ouvir, ele conta a história nossa. dele.
Então, ele não entende partido. Tanto é que ele diz que está na universidade e não, mas nem por isso ele tem reconhecido, né? Com um guitarrista, aliás, que toca a guitarra baiana, igual a Armandinho. Você reconhece só ele. Outro Isso, a senhora tocou num ponto que eu queria chegar. Educa. É, Hum. na visão da senhora, qual o papel das escolas quanto a esse reconhecimento do jovem sobre a sua afro-baianidade? Baianidade. Isso. acho que parece algo óbvio, notório, recorrente, fala tanto aí, a educação pública está pelo jovem. Aí, recentemente, como eu disse, mais uma vez mudou-se mais um, mas cortar ou enxugar parte de cada É. em nome base do padrão atender a quase. Eu vejo que a escola é possível, porque nós parte de cada projetos abraçamos a própria secretaria fácil tal, o EPA, o Encante. E aqui a escola ela promoveu espaço. Ela deu espaço, ela deu voz, ela deu vez. Hoje, antes do Colégio Lombardi, ele é protagonista. Bonitas palavras. Agora, evidentemente, eu estou falando elite, porque nós temos 700. Será que todos formam? Será que todos valorizam bem na oportunidade da sociedade brasileira? Os que entram, quantos concluem? Então, assim, sinto vocês têm popular, a faca e o governo é feito para o povo. Nós vivemos democrático, então está na hora. Jovem assunto na política, Opa! Sim. não só na música, não só nas artes, não, e está bem consolidado. A gente o chamada movimento aí da cultura urbana, então o hip hop, o grafite, a moda afro, nós já temos isso consolidado. Ah, Inclusive, agora para poucos. Uma marca, aqui a marca Mônica Anjo, feita por um mulher negra, para negra. É caríssima uma. Então é uma elite. Essa elite consciente, ela tem o poder. claro. Então, aqui na escola são 100 jovens. Quantos jovens têm? É uma pergunta difícil. Inclusive, é uma Que das nossas estudem, perguntas. é o que eu digo. Explorem políticos que estão aí. Bahia pela paz. Bahia pela paz não tem nada a ver comigo. Quem são hoje mortos ou os encarcerados? Jovens. Então, tem alguma coisa aí. Só que não é para mim. Então, se eu compreendo que eu sofri um processo
opressão, mesmo na dita democracia. Sofri um processo de justificação dos meus valores e da folclorização. Tive um processo de negação das minhas raízes. Como é que eu me olho no espelho? Reflexivo. Muito reflexivo. Será que eu me aceito? Será que eu quero ser assim? Será que eu quero trazer a história de vida da minha família para dentro do espaço da escola, para a gente poder dar essa história? Então, jovem, a parcela da né? Então, de 14 a 29 anos, o IBGE e o IPE consideram jovens, 14 a 20, para a neurociência, o cérebro frontal, a partir do lobo frontal, o neocórtex, ele é formado. Então, quando você é jovem, falando qualquer, esse jovem é vinculado a uma escola, ele não é acolhido, orientado, devidamente tratado, porque estamos. Essa sociedade está. Por isso, Bauman, Hannah Arendt, ela vai dizer o seguinte: o mal do homem está, ou seja, o mal da humanidade está no próprio ser humano. O ser humano, ele é totalmente ruim. Daí, e aí você vem com cocô, não e castigo. As pessoas só fazem piadas. Por métodos. Se as pessoas só fazem as coisas piadas, elas então recorrem, né, a outros meios, muitas vezes não legais. E ela não se vê naquele padrão, não quer se aceitar nem se ser. Quanto história afrodescendente, quem ganha com isso? O governo. Com Porque o certeza. governo diz, olha, a legislação, a Constituição Federal de 1980, chamada Constituição Cidadã, garante a todo afrodescendente a sua reparação. É preciso governos federal, estadual e municipal promovam ações afirmativas. Eu não preciso. Eu não preciso de volta, não. Porque eu sou fruto dessa sociedade. Professora, por que sua pele não é negra? Eu não tive privilégio de branco, escola pública. Para eu chegar aqui onde estou hoje, eu sei o esforço que eu faço para todos os dias. Eu e você mesmo. Eu acabei de ser aprovada em um da UNEB, que vai ofertar a primeira licenciatura para a educação escolar quilombola. Itapuã é um quilombo. Parabéns, Itapuã professora. é um espaço de resistência. Precisa se reconhecer espaço de resistência para poder ter políticas específicas para atender a essa população fragilizada, esse jovem que não sabe nem identificar. Uma coisa Sim. importante. Ele quer ser pardo, ele quer ser mais claro do que aquele outro colega. Isso tem gerado uma discussão. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas é de um vídeo que circulou, né, de uma aluna, que eu digo assim, infelizmente, ela precisa ser apoiada pela cuidada. Por quê? Porque está doente. Assim como importante. todos nós que não nos reconhecemos.
não nos... E pense, coisa, e aí, outra polêmica, verdade de expressão. Ontem foi o dia da liberdade, só com 14 de julho, liberdade. Eu posso estar, Livres pra isso, né? mas se a minha forma de expressar, ela fere os direitos humanos, é um problema meu. Exatamente. Esse negócio de você julgar, tirar um cancelamento, eu vou... Coisas assim absurdas que eu, infelizmente, os meus amigos, há 40 fazer besteira. E fiz hoje o juro. Pelo grande brother. A senhora professora falou coisas que com certeza e muitas pessoas já tocou a nós, mas por conta do tempo, Sim. Eu só queria aproveitar, estava falando de... É preciso psicologia para dentro da pública. As universidades públicas têm seus programas de atendimento social. A escola pública precisa não só atender aos alunos daqui que apresentam algum tipo de transtorno, déficit de atenção, déficit de aprendizagem, hiperfoco. Eu, inclusive, já fiz alunos. Sabe por que você não se encaixa na sala de aula? Porque a sua cabeça vai muito mais além desse espaço. Nós não sabemos lidar com você. Exatamente. Então, precisa ter uma política mais abrangente para superdotados. Há superdotados na escola. Eu posso afirmar aqui, categoricamente, que hoje tem, no mínimo aqui, os 4 alunos superdotados. Se estivesse morando nos Estados Unidos, no Japão, já teriam cooptado. Que é o que falta. Esse tripé, idade, escola. vocês Pergunta da produção. produção. Eu ia falar sobre isso. Ave Maria, vocês são os protagonistas, foi isso que eu disse, o espaço que a própria gestão, né, que a própria escola oportuniza a vocês mostrarem o talento. Então, é um espaço democrático de diálogo. Precisa ampliar mais. Como eu disse, vocês são elite e é preciso que esse momento aqui, todos, eu não sou do projeto. É porque não quer. Tem tantos projetos na escola, Exato. tantos programas. A gente convida um aluno, muitas vezes, vamos escrever alguma coisa? Não dá, porque hoje eu estou falando. Então, assim, estão aqui, isso não é brincadeira. Isso aqui é resultado de determinação, trabalho, de proação, proatividade. A senhora falou muito sobre o autorreconhecimento e sobre o jovem ele participar, principalmente decidir também Sim. sobre ele mesmo, o protagonismo juvenil. Claro. E o que nós fazemos aqui, eu gosto sempre de reforçar em todos os podcasts, eu gosto de falar sobre isso. O que nós fazemos aqui é a tentativa de despertar o autorreconhecimento nos jovens, porque esse movimento aqui, não só o Jovem Diz, mas o Lomanto News também, ele surgiu a partir desse autorreconhecimento. E nós estamos aqui na função de despertar o autorreconhecimento nos outros jovens também. Válido, importante a fala da senhora. Quer queira, quer não, também somos muito a sociedade hoje jovem dizendo Sim, nós somos silenciados. Essa é a Exatamente. verdade. Isso, eu concordo que o jovem está perdido.
eu concordo que o jovem não tem oportunidade. Exatamente. Opa. Então, os cientistas profissionais da área da psicologia de aprendizagem, eles cansam de qualquer atividade de aprendizagem, desde que realizada. E aqui a escola ela tem espaço, a possibilidade, a partir dos professores que são músicos, são artistas plásticos, estão aí seduzindo os alunos. Felizmente, a cultura do negativo, ou do errado, muitas vezes prevalece. Observe, quando o aluno acerta, parabéns. Mas quando erra, Toda a atenção. Ih, Exatamente. errou, é burro. burro, né? E cai matando e fica só. O jovem recebe mais atenção quando erra do que quando. Também tem aquela coisa do jovem ser muito doutrinado, seja inteligente, aí quando erra, nossa, nunca tirei sua primeira pedra. Pois a nossa sociedade é um espetáculo para os autores da sociedade contemporânea, outros, fundamentais, estilo de sociedade que está aí, fala da sociedade do espetáculo, que é a sociedade em que o que vale é o que é mostrado. Um filme na Netflix, eu gosto sempre de falo, Três Corpos, o caso dos três corpos celestes. E quando você fala três corpos, deve ser de corpos celestes. E aí ele justamente fantástico, série. Fala o filme, mas é uma série, O eu nome é assisti Três Corpos. Três Corpos. Três O Corpos. caso dos três corpos. Justamente traz essas questões. Como outros filmes também para si. Tantos outros Nossa, filmes. nossa. Olha para cima, é muito É bom, muito bom. muito bom. Então, tem horas que eu me vejo naquele ambiente assim, eu digo, bom, vai cair um meteoro aqui, eu tô A galera tá, e eu tô lá na cozinha de curtindo. boa. Então, assim, parece que a nossa sociedade do espetáculo valoriza o prazer pelo prazer, esqueceu de que é humano, ser humano, falhas, complexidades, que só vivemos em verdade, nos fazemos relação com o outro. Então, quem criar relações saudáveis, por que eu vou lhe tratar de Por que eu vou lhe tratar? Por quê? Será que é porque eu sou educada para isso? Que besteira, professora Antônia. Ele sabe que ele é isso. Não, eu não sei que ele é. Professora, a senhora trouxe diversos Valores. Valores. ensinamentos, e é isso que tá essas verdades. E aqui no Jovem Diz temos uma prática chamada bate-volta. Sim. Nós introduzimos recentemente. Ótimo. E nesse bate-volta, a gente faz perguntas e a senhora responde de forma rápida. É um bate-volta. Tá. Bate-volta. Se sair besteira, você. Beleza. Relaxe. Ó, Tá pronta? Vamos lá. pronta? Eu começo? Pode começar. O que Vamos vocês interligando. falarem, o que sai de minha cabeça, eu É, falo, o né? primeiro pensamento. Vamos Jesus. interligando. Vamos interligando então. Vamos lá. Pode começar. Vai. Um livro que mudou sua visão sobre a história da Bahia. História da Bahia. Vários. Um lugar na Bahia que você recomenda para conhecer a cultura afro-baiana. Museu de Arte Moderna, na Contorno. Opa! Nossa, muito bom. Um músico ou banda que representa bem a cultura. A cultura baiana. Eu assisti recentemente Os Filhos da Bahia, que já são Paulo, Carlinhos Brown e
era samba. E um Não. sonho, professora? Um Um sonho sonho que a pessoal da senhora... senhora. Ah, meu sonho é viajar pelo mundo. Ô, sonho Ah, grande. Sonho Oh, grande. Pra finalizar, agora é um conselho para os jovens afro-baianos. amem, Ah, amem, adorei esse conselho. se Ótimo. amem, se respeitem. Já fica aí a recomendação para querem ler. Bom, professora, foi um prazer receber a senhora. Obrigada de verdade por ter aceitado o nosso Esperamos convite. tê-la conosco novamente. E é isso, gente. Obrigada, pessoal, por ter Valeu. ficado até aqui, por ter Amo assistido o vocês. vídeo. Opa! Também amamos você. Um beijo. Curtam o vídeo, compartilhem, sigam a gente nas nossas redes sociais, @jovendiz_. A senhora tem alguma rede social para que a galera possa te seguir? Instagram que está em construção há uns 4 anos, né? Sônia Reis B. Pronto, sigam lá, gente. Mas Beijo. é isso. Beijo, gente. Por hoje é Beijo, Tchau, só. tchau. Até o Tchau. próximo episódio.